Eu não sei como é mesmo, da coisa da gravação. Tem que me... Também, vamos lá, então. Bom, boa tarde a todos e todas. É com grande alegria e satisfação que vou fazer um preâmbulo dessa mesa aqui de mediação e arbitragem. Mas antes de entrarmos no detalhe da composição dessa atividade, eu quero sinalizar que essa é mais uma iniciativa no âmbito da Semana de Acolhimento do semestre 2022.2, uma mesa que tem o protagonismo do Colegiado de Direito e a parceria, e eu percebo que é uma parceria frutífera e incessante com a OAB. Eu fico muito feliz que isso se dê no âmbito do nosso departamento. E eu, professor Sérgio Henrique da Conceição, na condição de diretor, quero fazer essa saudação e esse agradecimento, né, desse trabalho parceiro, frutífero nosso com os colegiados de curso, com a OAB, há muito nos enobrece e enriquece a nossa vida universitária. E eu, sem muita demora, quero saudar a todos e todas, desejar um semestre de muita produção, de muito trabalho, de muito ensino, pesquisa e extensão. E vou chamar, desde já, o coordenador do curso de Direito, o professor Felipe Ventim da Silva, não é isso? Vou falar o nome direitinho. Professor do nosso departamento, coordenador do curso de Direito, quem vai coordenar essa mesa. E eu, desde já, agradeço pelo deferimento dessas palavras iniciais dessa mesa. Desejar a todos uma mesa bastante produtiva e frutífera, de enriquecimento, de aprendizagem, de estreitamento de relações. Com certeza vão demarcar as nossas vidas aqui, enquanto universidade, enquanto curso de Direito, enquanto organização profissional, de uma relevância histórica, né? Principalmente em momentos como esse que nós vivenciamos, como eu falei pela manhã, que é a OAB. Muito obrigado a todos e todas, que tenhamos um semestre e uma mesa muito produtiva. Vou passar aqui para o professor Felipe. Ficou aí, né? Parece que está Seu celular. Eu vou ficar aqui. Intervalo, é? Intervalo? Não, ele tá aqui, só vou liberar a câmera. Pois é. Será que precisa do microfone? Também não, né? Será que capta melhor o áudio até pior, né? Sim, então. Então, saudando a todos e todas aí presentes e de forma síncrona ou assíncrona, né? Já que essa é a novidade, acho que a gente tem a retomada aqui do semestre 2022.2 dessa maneira já híbrida, né? Inaugurando esse novo tempo que a gente foi aqui colocado, né? De 2020 para cá, um total desse hibridismo, né, com a pandemia. Então, estamos aqui reunidos, muito felizes de estar aqui presencialmente com a professora Cádia Parente, vai fazer uma palavrinha, viu, Cádia? Eu faço questão que você faça uma palavrinha antes de eu passar a palavra também para as nossas convidadas. E como o professor Sérgio bem expôs, eu estou muito feliz de estar recebendo e estreitando esses laços aqui com a nossa Ordem dos Advogados do Brasil, especialmente aqui com a sessão de mediação. Eu acho que não é à toa que a gente inaugura esse semestre 2022.2 falando de mediação, um tema muito caro, muito importante, e que a gente vinha conversando anteriormente, hoje já também uma diretriz, já um conhecimento obrigatório, né? Não é algo do futuro mais, é algo do presente, premente. E aqui, Neuma e Maria Paula, que são nossas membros da comissão da OAB, nosso campus, eu pelo menos posso me orgulhar de dizer que tem uma vocação muito forte, tá, para mediação, também para arbitragem. Eu quero que a gente, na nossa fala, faça até a diferenciação, geralmente é colocado, às vezes, no mesmo balaio, mas nós temos uma vocação muito forte aqui no nosso campus. Então, eu fico muito feliz de trazer para esse momento inaugural a sessão, a Comissão Especial de Mediação e Conciliação. Nós já temos de longa data que a professora Cádia, que tem o seu projeto de extensão em mediação empresarial. Eu também tenho um projeto aqui de mediação e arbitragem nos núcleos de competição em mediação e arbitragem. Então, que bom, né, que a gente tem essa vocação. Acho que os alunos já despertaram para a importância da mediação como método consensual de solução de conflitos. O judiciário não pode ser, ou seja, a decisão judicial, a sentença, não pode ser a única forma de extinguir. Aliás, ela às vezes extingue o processo,
mas não extingue o litígio, mas não pacifica as relações sociais, que é o grande objetivo aqui da mediação. Mas eu vou me abreviar, estou bastante empolgado com a formação da mesa, por ter essas duas convidadas, a professora Maria Paula, que já foi professora aqui do campus, daqui a pouco eu vou fazer a apresentação devida do currículo da professora, mas eu quero, de antemão, passar a palavrinha aqui para a professora Cádia Parente, que é, né, minha colega, que muito me orgulha, que é uma referência aqui para todos nós. Então, professora Cádia, agradecendo também a sua presença, de trazer, inclusive, alguns dos seus alunos do seu grupo de extensão de mediação empresarial. Então, eu queria contar com sua palavrinha, tá? Vou fazer, acho que dá para passar aqui, certo? Só para, pronto, a professora Cádia fazer a sua saudação também, tá, professora Cádia? Então, muito obrigado pela sua presença ilustre e dos demais que estão aqui presentes hoje. Muito obrigada, professor Felipe, por suas palavras. Boa tarde a todos e a todas presentes aqui. É para mim uma alegria muito grande reiniciar esse semestre nosso, mais uma vez no Campo 19, curso de Direito de Camaçari, que nos honra, nos orgulha e que a gente sempre tem um grande empenho. No retorno dessas aulas, né, presenciais, inclusive, né, nós estamos 100% de presencialidade. Nós estamos muito honrados em contar aqui com a presença da OAB, da comissão da OAB de mediação, na presença da professora Maria Paula Ávila, em quem eu cumprimento toda a comissão e mando assim, um afetuoso abraço, porque já integrei essa comissão, a convite da professora Maria Paula, inclusive, e por razões de outras atribuições não tive condição de continuar, mas é um trabalho excelente que vem sendo feito na Bahia e no Brasil, porque nós temos uma representação nacional também. Enfim, é um caminho que a gente tem que trilhar necessariamente. A mediação é o início da pacificação social. E a gente, mais do que nunca, precisa dessa pacificação. A gente precisa dessa compreensão, desse entendimento. E uma das melhores mediadoras que eu conheço é a professora Maria Paula Ávila, que vai nos brindar hoje com a sua conversa, com a sua palavra, com os seus ensinamentos. Então, eu quero agradecer a todos e registrar a presença de Beatriz Câmara, que é representante do nosso corpo discente do grupo de mediação do projeto que nós temos aqui, e agradecer mais uma vez a presença das representantes da comissão e passar a palavra para o presidente da mesa, que vai fazer as honras da casa. Pois é, cara. Então, agradeço que as suas palavras, e eu sei que Maria Paula é uma referência, às vezes dispensa apresentações, mas eu faço questão, e depois a doutora Neuma também vai fazer a apresentação. Primeiro, Maria Paula, né? Eu tenho aqui a honra de apresentar a professora Maria Paula, né, que é bacharel em Direito pela UXAL, tem formação em mediação judicial pelo Tribunal de Justiça da Bahia, é instrutora de mediação judicial pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem especialização em Direito do Trabalho e Previdência Social, mestre em Direito Econômico pela UFBA, e foi aqui, acho que professora substituta do Núcleo de Prática Jurídica aqui do nosso campus 19, foi nossa professora aqui durante muito tempo, deixou sua marca nesse campus, né? Aluna do doutorado multidisciplinar de difusão do conhecimento, do MDC, aqui também nesse campus, uma parceria com a UFBA, né? Com diversas instituições, e é vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB, Seção Bahia, e tem formação também básica e avançada em mediação transformativa, né? Então, doutora Maria Paula, minha colega, eu quero passar, então, a palavra para que você possa fazer a sua apresentação. Tá bom? Muito obrigado pela sua presença. Esqueci de dizer que Maria Paula foi iniciadora do projeto de mediação também. Então, Primeira formação, Maria Paula também. a câmera aqui. Oi. Boa tarde, gente. Tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. É com alegria enorme que hoje sento nessa mesa, aqui nessa sala, venho aqui nesse auditório, retorno aqui ao local onde fui professora e desenvolvi um projeto. Como vocês viram, a gente tem pessoas aqui nessa mesa que são afetuosos amigos e amigas, né? Pessoas com quem a gente conviveu, eu convivi aqui e continuo convivendo. E quero agradecer imensamente à UNEB, né, Campus 19, na pessoa do diretor,
professor Sérgio, e também do coordenador, professor Felipe Ventim, que me honram com essa oportunidade. Agradecer enormemente as palavras de professora Kátia, a quem eu tenho um carinho enorme, uma profissional incrível, uma pessoa à frente do seu tempo, alguém que sempre lutou, né, pelo direito e sempre vestiu a camisa da UNEB. Conheço Ventim um pouco depois, né, Felipe Ventim, mas desde o primeiro dia que eu estive aqui, né, nos idos há 10 anos atrás, sei lá, que eu conheci a professora Kátia, eu vi o quanto ela se empenhou e continua se empenhando nesse ofício de docente, de professora, de pesquisadora, que todos nós sabemos, para o Brasil, né, de um país cheio de inversão de valores, a docência é quase que uma atividade humilhante, né? Infelizmente, a gente não tem o reconhecimento social que devíamos ter. Então, quero agradecer a minha colega também, professora Neuma, né? Doutora Neuma, que está aqui comigo, agradecer a vocês que vieram presencial, agradecer a vocês em qualquer hora do dia ou da noite que vierem assistir. A gente hoje vai falar, né? Eu estou aqui como vice-presidente da Comissão de Mediação e Conciliação da OAB da Bahia, e dentro dessa comissão nós temos núcleos, né? E o núcleo acadêmico é presidido por mim, e a gente faz um trabalho dentro de um projeto que a professora Kátia conheceu e participou quando esteve com a gente lá na comissão, chama-se a Caravana da Mediação. O objetivo desse projeto a finalidade maior é levar as mentes pensantes das universidades e dos locais de conhecimento e de aprendizagem, não necessariamente universidade, pode ser uma faculdade, pode ser um curso técnico, e não precisa necessariamente ser dentro do curso de Direito, né? A mensagem, o Instituto da Mediação, a realidade da mediação, certo? Então, é um instituto relativamente novo na nossa cultura, né? A gente tem uma lei de 2015, tem o CPC de 2015, 7 aninhos só. A gente já deveria ter introjetado mais, né? E essa é uma questão importante da academia, porque até hoje a gente não conseguiu introjetar ou, de fato, trazer para o nosso dia a dia a mediação. O que é que a gente precisa ainda fazer, porque legislação a gente tem. Então, a gente faz esse trabalho que chama-se Projeto de Caravana da Mediação. Então, com essas palavras, eu finalizo o meu agradecimento assim, inicial, né? E começo a conversar com vocês sobre o tema que me trouxe hoje aqui, que é a mediação e a OAB, né? A mediação de conflitos e a realidade da mediação de conflitos dentro da Ordem dos Advogados do Brasil, na seção Bahia, tá? Inicialmente, eu queria trazer para vocês algumas informações que eu considero importantes e que são recentes. Vocês sabiam que a gente tem 80.129.206 processos em tramitação no Judiciário Brasileiro? Gente, eu falei 80.129.206. Esse é a Justiça em números, né? O relatório que o CNJ nos apresentou em março desse ano, né? E lembro a vocês, né, o que vocês tanto sabem, a gente passou por 2 anos de pandemia, onde houve uma redução, digamos assim, do número de processos, porque houve a suspensão das nossas atividades, houve a suspensão do ajuizamento de ações, houve a suspensão da realização de audiências, né? Mas de 2019 para 2020, os dados do CNJ nos mostram que o número de ações que cresceram na área de direitos humanos, e vocês vão saber daqui a pouco por que eu estou falando de direitos humanos, porque se eu estou falando de direitos humanos, eu estou falando de mediação, ou melhor, se eu estou falando de mediação, eu estou falando de direitos humanos, especialmente porque eu estou falando de acesso à justiça. Então, a gente está dentro de fundamentos constitucionais que precisam ser chamados a atenção, porque parece que a sociedade brasileira não se dá conta. Parece que lá fora dos muros da universidade, a realidade ainda está diferente do que os dados nos mostram. Parece que as pessoas não percebem isso. Então,
voltando aos dados dos direitos humanos, que eu acho que está nos slides seguintes aí, a gente teve de 2019, como eu dizia, para 2020, um aumento de mais de 300% do número de ações que envolvem direitos humanos. Então, gente, isso é estarrecedor, né? Não precisa dizer que muito antes de vocês escolherem fazer direito, muito antes da gente ingressar nessa atividade profissional, a gente já sabia que o judiciário era esse poder que vivia essa realidade de número de processos enormes. Muito bem. Então, seguindo um pouquinho aí nos slides, eu trouxe aqui um gráfico que mostra aí o acervo atual até 2021 do número de processos. Seguindo também no próximo slide, vocês verem aí o número de processos. Pode passar, por favor. Se eu tenho um número enorme de processos, obviamente eu não tenho como julgar esse processo em 30 dias, na verdade. A gente tem uma média, pode seguir nos slides, no gráfico, uma média em dias de... Volte 1. Se eu puder seguir aqui, para mim até melhor. Aí. Pronto. O tempo de espera pelos dados do CNJ, pelo relatório da Justiça em Números, é de 974 dias na esfera estadual e a média, portanto, 844 dias. Um processo começa e termina. Termina um processo. Agora, eu devo dizer a vocês que a gente traz esses dados porque a gente tem que ter parâmetro, né? Mas a gente sabe que, muito provavelmente, esse tempo de espera é muito maior, porque a gente sente na pele isso. Quem tem processo, quem já ouviu falar de quem tem processo, quem é advogado que vive processo, os operadores do direito, os promotores, juízes, amigos da gente, sabem que os processos duram muito mais tempo do que o que está dito, declarado, confessado no relatório do CNJ. Então, a situação é dramática, pessoal. A situação é de crise e, poxa, o que isso tem a ver com a mediação, né? Vamos lá. Eu quero colocar eles pertinho aí. Essa crise, por que não sei por que aqui não... Essa crise é porque a gente tem um número enorme de conflitos, a gente tem uma sociedade violenta. A nossa sociedade é muito violenta. Olha, gente, quando eu era estudante na escola, as pessoas diziam que o brasileiro é tão pacífico, ele é tão tranquilo, e depois, quando você vai mergulhar pela história do nosso país, a gente vê o quão nós somos violentos. E a gente, quanto mais individualista, mais violento. Quanto mais em redes sociais, acobertados pelo aparelho digital, mais livres nós somos de ferir, de violentar, de violar, de brigar, né? Então, nós temos uma cultura de litigiosidade excessiva, sim, e a gente tem que lidar com isso com franqueza para saber de que modo a gente pode contribuir, ainda que minimamente, na redução disso, inclusive para uma realização pessoal enquanto profissionais do direito, né? A lentidão do processo, consequentemente, é realidade. E a escassez de recursos humanos e materiais é também uma outra realidade, porque vocês devem acompanhar que os concursos públicos não estão acontecendo semestralmente no país, nem no estado da Bahia. Então, a gente tem uma baixa eficácia de práticas de comandos judiciais e toda essa realidade é a que vocês vão ou estão enfrentando enquanto advogados, quando saírem para o mercado de trabalho. E aí eu trago para vocês, seguindo aí nos nossos slides, o que é que significa a mediação. Será que a mediação é um instituto que realmente dá acesso à justiça, certo? E será que o acesso à justiça, quer dizer, a condição de ir lá e buscar o meu direito, fazer justiça em relação a uma violação a um direito meu, tem sido da mesma forma que o acesso ao Poder Judiciário? Essa é a primeira questão que eu trago para vocês. É o entendimento de que essa garantia constitucional, que esse acesso à justiça, que esse direito humano, né, de buscar resolver o meu conflito e buscar a justiça, muitas vezes não é dado a todas as pessoas,
né? Não é dado a todas as pessoas. E aí eu faço uma observação rápida aí, gente. Eu coloquei nesse slide a fotografia de alguém que sempre me representou enquanto advogado. De um advogado que, antes de até estar como advogado na história do nosso país, buscou defender a liberdade, que é um pilar da nossa existência, que é Dr. Luiz Gama. E eu recomendo que vocês estudem um pouco sobre o Dr. Luiz Gama, porque ele conseguiu libertar diversas pessoas que não estavam mais escravizadas e permaneciam como escravos, e o Brasil não devolveu a ele a condição de advogado, obrigado, por ser negro, tá? E a gente é um país afrodescendente que precisa lidar com isso, e precisa lidar com isso dentro do direito e dentro da mediação. Não é verdade? Porque dentro do direito e dentro da mediação, a gente precisa conversar com a realidade do direito negro, né? Do direito, do acesso à justiça para as pessoas vulneráveis, que são as pessoas mais pobres, que são as pessoas negras, que são as mulheres, que são as minorias ou maiorias vulnerabilizadas pela própria sociedade, né? Repleta de tabus e de preconceitos que nós temos. Então, acesso à justiça não é tentando responder a essa questão, né? E aí recomendo o livro de professor Wilson Alves, que é o Direito ao Acesso à Justiça, que é professor da UFBA, doutor em processo civil. Ele tem um livro muito interessante que chama-se Acesso à Justiça. Um livro que me animou a tratar esse assunto mais profundamente e de uma forma mais abrangente do que apenas dentro da realidade jurídica. Tá certo? Vocês vão demorar um pouquinho para ouvirem eu falar sobre a legislação hoje aqui. Eu vou falar sobre mediação, sobre acesso à justiça, sobre direitos humanos, e vou demorar de indicar um artigo da lei, porque isso vocês já sabem bem fazer. Concordam? Não é isso, gente? Eu gosto mais de falar pessoalmente, então eu peço desculpas aos que vão me ouvir ou que estão me ouvindo pelas redes sociais. Não são menos importantes, mas poderiam estar aqui num abraço coletivo conosco. Mas vamos adiante. Eu queria, tentando responder um pouco, ou tentando resolver um pouco a questão do acesso à justiça, falar um pouco sobre a mediação e o que é que fundamenta a mediação. O que é que fundamenta uma nova perspectiva dentro dessa realidade caótica que eu trouxe aqui para vocês, e que cada um de vocês tem acesso livremente aí nas redes sociais, na internet. É que a gente tem caminhos diferentes que não apenas o processo. A mediação é um deles, é uma porta nesse sistema multiportas, criado pela lei, já antes defendido pela própria Resolução 125, lá de 2010, que é um marco legal importante, que eu não posso deixar de mencionar. Mas uma nova forma de gestão de conflito precisa entender o conflito como algo um pouco diferente dessa lide jurídica, que é uma pretensão resistida, não é? Que é resolvida através de um processo judicial. Mas, afinal de contas, a primeira pergunta que a gente faz quando a gente tem formação em mediação é entender o que é um conflito, né? O que é um conflito para vocês e quais são as consequências quando acontece um conflito na vida de vocês, né? Como é que a gente se sente, né? Quais são os sentimentos que envolvem o conflito? Será que o processo judicial ele vai se preocupar com esses sentimentos, com essas emoções, com os seus reais interesses que envolvem uma questão, um conflito? Então, é pensando sobre isso que foi criada uma metodologia. E essa metodologia foi criada a partir do olhar que determinadas pessoas que organizaram a metodologia, esse olhar que as pessoas tiveram para como, de fato, muitas pessoas primitivamente, sabiamente, resolviam seus conflitos, né? Como é que as pessoas entendiam aquele conflito, aqueles conflitos? Então, o que é, então, para vocês um conflito? Pode passar que não foi todo, não. Aí, que é um conflito? Que é um conflito? É uma briga, né, gente?
Responde aí, eu gosto de conversa. Boa tarde, né? Boa tarde. E eu também. Pessoas, está com força aí, né? Estimada profissionalidade, né? Porque eu não sou aluno dela ainda, não conheço ela da tua parte, né? Acho que eu voltei, se eu vai representar a nossa professora, interessante que para a gente ter acesso, né? A gente dá um número, né? A gente não experiência única, né? Como foi uma professora, colocar em prática também, e a informação, né? Então, muito se respeito ao aqui, também sempre ouvindo a nossa querida, né? A professora Neuma. Somos aqui da Sabete, para você ver. Muito respeito ao conflito, nós passamos assim, um conflito de interesses que, às vezes, se diferem, né? Diferente, né? Há pessoas que querem algo, de repente, algo que não surge da mesma ideia, né? São caminhos diferentes. Então, esse conflito parece que o conflito pode ser diferente. Isso. Como é seu nome? Valdir. Valdir. O conflito surge por ser diferente, o conflito surge por não termos acesso, de repente queremos algo, e esse conflito surge isso, né? Assim, a gente, na televisão, está vendo que o advogado previdenciário está falando que as pessoas que sendo possivelmente beneficiadas por ter acesso àquilo que é direito, como uma ação para acelerar o processo, né? Pessoas que recebem pensões, até acesso a benefícios e tal. Então, ele falou justamente que esse dá todos que tem muito a ver, né? O nosso sistema é um pouco precário, são funcionários, são greves, né? Então, o convite não está aí, né? O acesso que você tem, né? O buscar, né? Não buscar, apresentar no buscar, né? Isso. Isso também, né? Exato. O conflito é sempre aquela briga, aquela guerra, aquela coisa que lhe causa ansiedade, lhe causa raiva, lhe causa angústia, né? Que a gente não sabe resolver, que a gente termina se desgastando. No casamento e fora do casamento, né? Nas relações de trabalho, com o papai e com a mamãe, com os irmãos, com a namorada, com o namorado. Pois é, o conflito é realmente algo que transtorna a gente. Mas a gente aprende também na mediação que sem o conflito a gente não se mobiliza, a gente não sai de uma zona de conforto, a gente não avança. Será que é verdade isso também? Será que é o conflito que nos coloca em xeque e faz com que a gente mude muitas vezes de atitude, que a gente tome avance um pouco, dê um passo à frente e também muitas vezes nos coloca em novas descobertas, não é? Em novas descobertas, diga. Eu acredito que é necessário que Pois é, então é isso. Eu queria falar um pouquinho de pelo menos duas perspectivas em relação ao que é um conflito. O conflito, ele tem um aspecto destrutivo, muitas vezes, quando a gente, diante dessa impossibilidade de resolução, rompe laços e fica sempre muito chateado, né? Mas será que ele sempre será negativo? Tem um outro lado do conflito que a gente precisa tirar proveito, ser mais inteligente e enxergar que é através do conflito que a gente avança muitas vezes. Então, tem um aspecto construtivo do conflito. E é sobre esse aspecto, diante desse aspecto construtivo do conflito, que está pautada a mediação. Então, a mediação ela vai lidar com o conflito de uma forma diferente, como uma oportunidade de mudança, como uma oportunidade de crescimento, de avanço. Mas, para isso, as pessoas precisam passar a enxergar o conflito assim. Sempre daqui para frente, quando vocês saírem daqui e que vocês eventualmente tiverem algum conflito com qualquer pessoa, pense um pouco sobre o lado positivo daquele conflito, mesmo que você não tenha que dividir isso com ninguém. E vocês vão observar que vocês vão encontrar sempre um aspecto positivo. E aí, isso vai acontecer quando a gente mergulha no tema mediação de conflito. O lado destrutivo, a gente já conhece. E o processo judicial, ele vai dizer se o conflito está tão acirrado e se as pessoas realmente não querem avançar numa solução
por elas próprias, o juiz vai dizer quem tem razão. Olha, meu amigo, o senhor vai ter que pagar isso e aquilo, e vai ter que dar a guarda nesses e nesses dias, e tome aí a sucumbência e pague o advogado da parte contrária. Além de ele levar esse aspecto punitivo da sentença, ele vai pagar o advogado e muitas vezes vai romper totalmente o laço que eventualmente ele tinha com aquela pessoa com quem ele vem conflitando. Eles estavam numa competição onde o que ganha vai fazer com que o outro perca. E aí a mediação vai dizer assim, olha, gente, existe também um lado construtivo que mesmo que a gente viva na sociedade em competição o tempo inteiro, existe um momento em que a gente precisa cooperar, é mais racional cooperar. E é nessa perspectiva que a mediação está pautada, numa perspectiva de cooperação. Poxa, eu sei que a pior coisa que tem é estar em conflito, mas se eu tiver condição de inventar, criar uma solução que seja boa para mim e para outra parte, não é melhor? E por que a gente não faz isso? A gente precisa pensar e aprender e fazer um passo a passo e conduzir muitas vezes nossos clientes para aprender a fazer desse jeito. Porque certamente a gente não vai perder cliente, porque conflito nunca vai deixar de existir, e a gente vai ter uma realização profissional muito mais eficaz, porque lembre que são 80 milhões. Eu não vou falar os números, né? Falar 80 milhões, que eu acho que 80 milhões já causa aquela coisa assim, a pessoa já toma aquele baque, 80 milhões de processos. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. O outro aspecto do conflito, que é o lado construtivo. E aí a gente trouxe aí para vocês, nas duas modalidades de composição de conflitos, os aspectos do conflito lidando com a contenciosidade, quer dizer, com o litígio judicializado, e o aspecto não contencioso, quer dizer, a perspectiva que a mediação traz de uma resolução consensual, né? Autocompositiva e consensual. Na perspectiva contenciosa, as partes se enfrentam, mas na perspectiva não contenciosa, embora elas inicialmente estejam se enfrentando, elas vão desenvolver durante o processo uma perspectiva de cooperar uma com a outra. E é nesse momento que elas vão conseguir encontrar alguma resolução de ganha-ganha, né? De uma parte e da outra. Olha, que eu não estou falando de compensação, eu não estou falando de abrir mão, eu estou falando de ganha-ganha. Sempre vai existir, diante de um conflito, a possibilidade de vocês encontrarem aspectos onde as partes ambas vão sair ganhando, mesmo que não seja financeiramente. Porque, às vezes, as pessoas têm apreço uma pelas outras durante o conflito e, para elas, há uma necessidade de se manter aquele vínculo por algum motivo. Né? São sócios de uma grande empresa, são irmãos, são filho e pai, mãe e filho, são colegas de trabalho do escritório, né? Hein? São vizinhos do condomínio, muito bem, Nelma, exatamente. Venha me ajudar aqui, viu? Sempre que puder. Então, no contencioso, voltando aqui para o nosso quadro, porque a gente tem tanta coisa para falar para vocês, que eu vou falando e vou seguindo, tá? Depois, aí, no final, a gente faz perguntas e conversa. Então, o procedimento é controlado por um terceiro no contencioso, porque no contencioso a gente tem um juiz. Na arbitragem, também temos um árbitro. Também temos um terceiro que vai dizer quem tem razão. Então, é um pouco diferente do processo judicial, mas ainda tem ainda é uma composição heterocompositiva, ainda é uma composição heterocompositiva, desculpa, mas ainda é um método heterocompositivo. Já na mediação e em outros métodos que eu vou falar aqui, a metodologia é autocompositiva, né? Então, é também o terceiro decide no contencioso, no caso da não contenciosidade, são as partes que decidem o que elas querem fazer, inclusive não fazer, né? Inclusive não acordar, não conciliar. Né? No contencioso não pode ser interrompido na arbitragem a partir do compromisso. Então, o processo segue em frente até uma solução. Já no não contencioso, quer dizer, na mediação, o processo de mediação pode ser, digamos assim, uma palavra horrível, mas vou falar assim, porque me veio abortado. Olha, a gente não quer mais, a gente decidiu que vamos voltar para o processo, né?
Então, eu posso parar por aí. Agora, as pessoas vão perceber que se passarem por uma mediação, mesmo que interrompam a mediação, elas não vão voltar para o processo da mesma forma que entraram. Porque eu estou falando de uma metodologia, eu estou falando de um modo de vida, até, no dizer de Luiz Alberto Vará, né? Um autor muito homenageado aí no meio da mediação. Eu estou falando de enfrentar o processo de mudar de posição. Eu estou falando de um crescimento pessoal. É isso que acontece quando você passa por uma mediação, né? E aí eu quero dizer para vocês que nem todos os conflitos precisam passar ou serão próprios para mediação. Porque se você está na rua, se você chega aqui para a Camaçari, acontece um acidente de trânsito, de repente você bate num carro, você nunca viu aquela pessoa, você pode até chegar numa conciliação. Mas será até que ponto vale a pena enfrentar um processo de mediação? Porque aquela pessoa é um desconhecido para vocês. E ali está apenas sendo discutido o objeto daquela discussão, é um objeto que tem valor econômico e que as partes vão ter que resolver da melhor forma possível. Mas não tem necessariamente que manter laços, né? Apenas um laço de educação, de cordialidade, até quando for necessário. Então, finalizando o nosso quadrinho, o resultado não satisfaz plenamente, claro, na contenciosidade, quando um ganha, o outro perde, ainda que parcialmente. Já no método não contencioso, as duas partes saem efetivamente ganhando alguma coisa, exceto quando acontece conciliação, porque a conciliação é diferente da mediação. Vocês sabiam que a conciliação é diferente da mediação? Pois é, não tem nada a ver. Tem muitas semelhanças, é por isso que a gente às vezes atrapalha, mas tem diferenças, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Mas seguindo o nosso slide, olha aí, eu trouxe esse modelo contencioso, né? Esse é o nosso advogado medieval. Vocês não podem vê-lo porque ele está protegido até nos olhos. E brincadeiras à parte, gente, esse advogado não é o advogado que está saindo no fórum e está andando pelas ruas, não é? Ele não usa mais essa armadura medieval para lidar com o processo, né? com toda litigiosidade possível. Mas a gente ainda tem um perfil antiquado. Eu me lembro meu pai dizer assim, essa menina vai ser uma ótima advogada, olha como ela é brigona. Porque eu era assim, viu? Essa pessoa, esse semblante alegre e feliz, mudou muito com o passar dos anos. Antes eu queria brigar, queria processo, mas depois que eu vi demorar tanto, depois que eu vi que não era exatamente como eu achava que ia ser, eu precisava ter conhecido naquela época a mediação de conflitos. Não passava tanto tempo advogando para alguns processos onde certamente na conciliação resolveria. Não é verdade? Então, a disputa nessas situações é bem acirrada e o pensamento é binário. O pensamento é aquele pensamento que a gente encontra em outras áreas do conhecimento, né? Do certo e do errado, do bem e do mal, do bom e do ruim, né? Algo do perde e do ganha. Quando na vida, e cada um de nós, temos defeitos e qualidades, né? Pensamos as melhores coisas do mundo e às vezes erramos e pensamos coisas horrorosas, porque a humanidade é assim, está dentro de nós, não um pensamento binário, mas um pensamento plurimo. E é isso que a mediação permite, porque a mediação trabalha com diversidade, trabalha com o que é diferente. Eu vou acolher a diferença e vou aprender com a diferença. Eu não vou querer que todo mundo use terninho o tempo inteiro para dizer que é advogado, não, porque aquele advogado que vier aqui e fizer um trabalho bom, eu tenho que abrir mão dessa aparência dele e saber que o conteúdo dele é mais importante. E por aí vai. Então, a resposta final atribuída a um terceiro, quando eu volto aqui para dizer que o juiz é aquela pessoa que vai dizer quem tem razão, e a realidade é recortada, a lide é apenas o que está nos autos. A gente, na mediação, trabalha com a lide sociológica, com o interesse por trás das posições, com o que realmente as pessoas querem. Eu me lembro de um episódio, vou falar rapidamente, para vocês terem uma ideia, porque acho que com exemplo fica mais ativa a nossa exposição. Uma mediadora muito famosa, muito conhecida, foi numa sessão de mediação, recebeu um rapaz que tinha se separado
e que tinha 2 filhas, uma de 3 anos e outra de 5 anos. O casamento não dava mais, mas aquele casamento que acabou, ele estava reconstruindo a vida dele e tal, já estava muito bem, mas ele sabia que aquela ex-esposa não queria ter se separado. Ainda gostava dele, alguma coisa assim. Resultado, ele pediu a guarda, ele foi à justiça e pediu a guarda das 2 meninas, uma de 3, outra de 5 anos. E aí, ao invés do processo ser julgado, a gente chamou o processo para mediação. E na sessão individual, ele olhou para mim e disse assim, doutora, eu trabalho das 7 às 22 horas. Eu não tenho empregada, doutora. Minhas filhas demandam demais, mas eu pedi a guarda, porque desde que eu pedi a guarda, a minha ex-mulher passou a me ouvir. O que eu quero é acompanhar o desenvolvimento da minha filha, das minhas filhas. Eu quero poder pegar as meninas da escola. Ela não está me deixando ver as crianças. Então, às vezes, a gente vai ao processo pedir algo que a gente não quer para ter, de fato, um outro interesse. Então, a mediação vai lidar com o real interesse e não com o que foi pedido. Porque certamente ele ia perder, né? Ele ia perder. Com 2 crianças de 5 e de 3, imagine. Então, essa é a realidade bem diferente que a gente está apresentando aí para vocês. E aí, eu sempre tenho vontade de... Os modos consensuais, eu estou falando de mediação, mas a gente tem conciliação, negociação, mediação, práticas colaborativas, o advogado colaborativo, que é uma formação muito interessante. Então, nós temos outras modalidades. E como é que são essas outras modalidades? Elas buscam consenso fora do processo. Para isso, existe um passo a passo, não é de uma hora para outra. Eu me lembro de uma aluna que fez assim, no primeiro dia de aula de mediação, ela disse, professora, eu sou super consensual, eu vou sair daqui fazendo mediação com todo mundo. Será que ela vai sair fazendo mediação com todo mundo? A gente está falando de uma metodologia, a gente está falando de uma formação, de uma mudança de paradigma, e isso não acontece de um dia para o outro, nem numa sessão. A gente muitas vezes queria fazer, eu quero fazer uma mediação, numa sessão apenas não acontece. Porque as pessoas precisam pensar, as pessoas precisam respirar, elas têm um tempo diferente e a gente não tem direito de um tempo diferente no processo judicial. Né? Então, eu advogo a mediação, estou advogando a mediação, viu, gente? A justiça deve levar em conta a totalidade da situação, sendo o seu objetivo curar e não exasperar a tensão já existente. Os modelos consensuais levam em consideração o interesse e a totalidade da situação, e não apenas o que está no processo. Quando vocês estudarem processo civil, vocês vão ver que não está nos autos, não está no mundo, e aí, meu amigo, infelizmente, não, né? Não vai dar, vai ter que entrar com a ação de novo, etc. Toda uma situação diferente. O modelo consensual é um modelo que busca o sistema ganha-ganha e que ele trabalha com o que eu falei, que é a lide sociológica, que é o interesse e não as posições. E, obviamente, previne os futuros litígios, porque nesse caso que eu citei, eles conseguindo dialogar, futuramente, ela não buscou, e de fato ela não precisou buscar nenhuma providência judicial, porque ela percebeu que o casamento acabou, quando um não quer, 2 não brigam, e que ela precisava que as filhas tivessem pai. Porque isso é o que a maioria das mães pensa, né? As mães de verdade, né? Não podem fazer isso, senão dá uma coisa chamada alienação parental, né? Que é uma perda cognitiva triste e que a gente tenta evitar o máximo possível enquanto advogados, inclusive, na área de família. Aí eu trouxe para vocês esse quadro que eu adoro, que é da Asno, da Gabriela Asno, onde a gente vai trazer os métodos, os diversos métodos, né? Metodologias que a gente tem aí. Lá em cima, na seta lá em cima, a gente tem a decisão judicial, onde você tem um juiz, o autor e o réu. É o juiz que vai dizer o direito, etc. A decisão é imposta. E o máximo que vai acontecer é o recurso e também a decisão, o acórdão vai ter que ser acatado. E na arbitragem, a gente tem o árbitro, que vai também dizer quem tem razão, né? Que é escolhido pelas partes, mas que vai ter que dar uma sentença arbitral, né? Que tem validade, inclusive, jurídica, judicial.
A gente tem a conciliação, que é autocompositiva, mas onde o e a gente conhece, porque o judiciário já trouxe, já tem essa conciliação, né? A influência da própria Justiça do Trabalho, que terminou migrando para os juizados na década de 90, que é a tentativa de um terceiro dizer, olha, é melhor vocês fazerem, não adianta pedir esses juros, porque o tribunal atualmente não tem dado, ela vai orientar a jurisprudência, o entendimento da justiça é assim, vai sugerir, por que vocês não fazem um meio termo? Esse lugar do conciliador proativo não acontece na mediação. O mediador não diz, olha, eu acho que vocês deviam fazer assim, assim, não. O mediador ouve e facilita diálogo. Mas como, professor? Quer dizer que o mediador não vai fazer nada? Não, o mediador vai sim. O mediador vai facilitar o diálogo. Ele vai usar de técnicas que não são do direito, né? Que não são do direito, muitas vezes são capturadas da psicologia para, numa escutativa, fazer as pessoas enxergarem que elas têm outras perspectivas para enxergarem o conflito. Né? Se eu estivesse dando aula aqui, eu ia mostrar o número 6, né? Que numa perspectiva é 6, na outra perspectiva é 9. Então, olhares diferentes. É isso que o facilitador, mediador faz. A negociação, que é essa atividade desenvolvida diretamente entre as partes em conflito e que também demanda um número de sessões muito grande. E aí, seguindo nossos slides, eu quero pedir a... Métodos autocompositivos, portanto, são caracterizados pela comunicação direta entre as partes, com ou sem o auxílio de um facilitador. É interessante porque os métodos autocompositivos dão voz às partes e a gente, enquanto operador do direito, representa o cliente e nós é que falamos no processo. Na semana passada, eu fiz uma audiência de conciliação e digo, olha, eu sou instrutora do CNJ, gente, e eu queria saber se a minha cliente poderia se manifestar. Ela olhou para mim e disse, não. Como não? Quer dizer, as conciliações do Tribunal de Justiça, e aí eu abro um parênteses, precisam ser revistas, porque os conciliadores não estão utilizando as suas capacitações enquanto conciliadores, porque até a própria conciliação hoje ela é humanizada. Então, a gente precisa pedir ao Tribunal de Justiça que faça isso pelos cidadãos. Né? Nós temos essa função enquanto órgão, enquanto OAB, né? Nós precisamos pleitear, junto como fizemos na semana passada, a gente fez uma manifestação lá com a presidente da OAB, na frente do fórum, né? No dia 10 de agosto, um dia antes da Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, todas nós fomos no fórum e pedimos, olha, gente, a gente quer que o Tribunal de Justiça melhore os seus serviços. Esse é um dos serviços que precisa ser melhorado, porque esse é um serviço cujas pessoas que estão ali nem sempre estão com advogados, são cidadãos. Né? É o juspostulante remanescente ainda, em sua minoria, né? Dentro do ordenamento jurídico, mas que realmente uma, digamos assim, é um reflexo do fundamento maior que é o acesso à justiça. Então, falando na negociação, é uma forma de autocomposição direta entre as partes, eu até falei isso. Você vai passando esses slides aí, viu, para me ajudar. Não, eu não vou sair daqui, pode passar. Eu falei da negociação, falei da conciliação e não falei das práticas colaborativas. E aí eu queria chamar a atenção de que, professora, eu fiz o curso, uma vez uma pessoa me disse assim, eu fiz o curso, não quero ser mediador, não tenho esse talento, não tenho. Se a parte resolve chorar na minha frente, eu não sei o que é que eu faço, eu fico insegura, eu quero ficar na advocacia, mas eu não quero essa advocacia contenciosa. Pode ser que a gente tenha um caminho para você, então, falei para ela. Pode ser que você, numa advocacia preventiva, não adversarial, uma advocacia que Neumann, inclusive, pratica, onde você assina, junto com o advogado da outra parte, um pacto de não litigância. E aí, uma vez assinando o pacto de não litigância, é possível mergulhar nos interesses das partes, quer dizer, no que as partes realmente querem diante daquela situação. Então, isso é possível? Né? Surgiu aí a gente tem o protagonismo do advogado Stuart Webb, que nos Estados Unidos, na década de 90, disse não, essa advocacia, e olha que o padrão norte-americano é um padrão de judiciário
célere, todo mundo tem medo de um problema na justiça, porque sabe que lá a coisa vai andar, né? A gente sabe que aqui é mais lento, a Europa também é mais lenta, muitos outros países também têm uma justiça lenta, né? Da Europa, inclusive, país desenvolvido, a França, por exemplo, é uma catástrofe. Mas é isso. E a mediação, que é o meio consensual de abordagem de conflitos em que uma terceira pessoa isenta, né, qualificada, a gente precisa da qualificação, facilita o diálogo, a comunicação entre as pessoas, né, proporcionando uma restauração e não quebrando, não cindindo o vínculo que elas já tiveram um dia. Por quê? Porque, no fundo, elas não gostariam de perder esse vínculo, né? Casamento acabou, mas tem filhos. Eu vou precisar ir na reunião da escola, eu vou precisar ir no dia da formatura, eu vou precisar ir no dia do casamento. Eu não vou ter que estar ali do lado de um inimigo ou de uma inimiga. Então, nem o meu filho vai gostar de uma situação dessa, né? Então, é essa o objetivo da mediação, facilitar o diálogo e, por consequência, buscar o acordo. O acordo é consequência dessa transformação. Vocês viram que Ventim disse assim, ela tem formação em mediação transformativa. E tenho, e acho que a transformativa é uma mediação que precisa estar presente na mente de qualquer mediador, mesmo que ele não necessariamente aplique. Porque, no fundo, toda mediação vai gerar uma mudança, né? Vai gerar uma mudança interna, interior. Vamos lá. Eu trouxe essa frase de Luiz Alberto Vara, quer falar? Não, estou só lembrando que a transformativa é Fogler, né? É Fogler, Joseph Fogler, né? Então, pode passar. Então, a mediação visa transformar um padrão relacional de adversarial. Não, foi. Volte, por favor. Volte um. Volte um. É assim. É porque você. Visa transformar o padrão relacional de adversarial e competitivo em colaborativo. É um método autocompositivo. Professora, mas não tem um terceiro? Tem, mas a composição é feita pelo interesse das partes e pelas partes. E o mediador e o conciliador, eles auxiliam, né? Oportuniza o diálogo, oportuniza o direito de se expressar os seus sentimentos, dar voz às partes, mesmo que elas estejam acompanhadas de seus advogados. As partes podem e devem falar. Né? Elas devem estar ali presentes ativamente. Professora, vai dar confusão, vai dar briga? Sim, a mediação a sessão de mediação é uma sessão rica em falas, em discussões, em dificuldades, e é por isso que nós temos uma formação para lidar com essas discussões, que a gente chama de catarse. Ela vai acontecer, a catarse vai acontecer. Inclusive, depois que ela acontece, as coisas ficam mais tranquilas. Né? Repare que depois que as pessoas estão ali no afã da briga, depois que elas falam o que elas querem falar, elas ficam aliviadas. E cabe a nós escolher, escutar e acolher. Então, facilitado por um terceiro imparcial, o mediador é alguém que não está próximo das partes, mas não defende interesse nem de A nem de B. Ele é imparcial, é neutro em relação ao conflito, é imparcial em relação ao conflito. Mas ele não é tão distante quanto um juiz, quanto um árbitro. Ele está próximo, numa mesa redonda, junto com as partes, para buscar facilitar esse diálogo. Possibilita o restabelecimento da comunicação, já falei, e conduz a um acordo ou o acordo possível, desde que ele seja de ganhos mútuos. E agora eu trago para você nosso acervo legislativo, finalmente falar sobre a legislação aqui no curso de Direito, para os alunos que estão do Direito, que nós temos o marco inicial, que é a Resolução 125, depois a gente teve uma resolução seguinte, ambas tiveram emendas, a Resolução 174 foi para permitir a mediação na Justiça do Trabalho, depois a gente teve a Lei de Mediação, que veio no mesmo momento que o CPC, que vocês vão estudar, depois a gente teve uma resolução recente do Conselho Federal da OAB, recomendando
Nós temos, e aí agora eu vou falar um pouco da OAB daqui a pouco, nós temos hoje, está para sair a nova tabela de honorários da OAB com honorários do mediador, com tabela para atividade de advogado que funcione com mediador. Temos a recomendação de 2019 do CNJ, que vai inserir a mediação na recuperação judicial e na falência. E agora, em 2021, vocês saibam que a gente tem uma lei, né, de falência, uma nova lei que alterou boa parte da lei de falência, que é de 2005, que acolheu a mediação, acolheu a arbitragem, justamente porque para salvar, digamos assim, o empreendimento, né? Tem uma função social. E aí eu quero reiterar que esse direito, né, à mediação, esse tema que a gente traz para vocês, de acesso à justiça, é uma garantia humana, é uma garantia constitucional, que está lá desde 88. Pode passar. Bom, por que demora assim? Pode ir. A lei de mediação e o CPC traz esses princípios que vocês podem ver aí, tá? A imparcialidade do mediador, que eu já falei, e a isonomia das partes. Sabe por quê, pessoal? Porque é fundamental, é necessário que, para que haja uma mediação, as partes estejam em alguma condição de igualdade, tá? E aí eu abro parênteses para dizer para fazer um questionamento. Que condição de igualdade tem um patrão em relação ao empregado, ou melhor, um empregado ou ex-empregado em relação ao patrão? Uma relação de trabalho, né? Será que eles estão em condição de igualdade? Porque temos mediação lá, na Justiça do Trabalho, e a mediação trabalhista. Como é que a mediação lida com essa realidade, com esse ordenamento jurídico protetivo, né, com o ordenamento jurídico protetivo da relação de consumo, porque nós temos também a possibilidade de lidar com conflitos na área de consumo. Então, nesses âmbitos, né, no âmbito da relação de consumo, na relação de trabalho, né, onde existe na relação do direito administrativo, onde a administração pública atua com o juiz império, né? Será que a gente está em condição de igualdade? Aí é que a gente precisa perceber que a função da mediação vai ser um pouco estendida, porque a mediação vai buscar empoderar a parte que estiver em condição vulnerável até o momento em que o próprio mediador, e aí precisamos ter uma ética enquanto mediadores, até o ponto em que aquela mediação não vá ser uma farsa. Porque em muitas situações, na relação de trabalho é possível fazer mediação. Eu tenho, por exemplo, situações em que empresas familiares lidam com um conflito, uma relação de longo tempo, onde o ex-empregado quase que faz parte da relação da própria empresa. Né? Um restaurante pequeno que tem aquela cozinheira de 10 anos, se essa cozinheira brigar e conflitar com aquele restaurante, vai ser uma dificuldade enorme. E, às vezes, o restaurante não vai bem. Né? Na pandemia, a gente teve várias situações. Então, cada caso concreto vai ser determinante para a gente analisar. Desde que, e aí a premissa é a de que é necessário empoderar a parte, né? que a priori está em condição mais vulnerável, né? O hipossuficiente. Né? Nas relações onde existe o autoempregado, voltando à relação de trabalho, na relação de consumo, onde você tem um contrato de adesão, de cara o consumidor é a parte vulnerável e precisa ser empoderado. Né? Precisa ser empoderado. A gente está em tempos muito difíceis no Brasil, onde até a legislação na área de consumo tem sido, muitas vezes, maltratada pelo legislador e a justiça também, né? Não vem reconhecendo, não vem... Recentemente, a gente viu aí a mudança no prazo de validade de mercadorias, né? Vocês veem aí como é que pode. A gente está numa situação de fome tão terrível, 40 milhões, né? Tão dramática, que 40 milhões de pessoas com fome, que sai aí uma legislação
tratando desse assunto e dizendo, olha, não, produtos podem não ter mais prazo de validade. Estava no Código de Defesa do Consumidor. Né? É algo que a gente precisa, a gente está começando a vida profissional, a gente precisa estar diante dessa realidade, como é que a gente vai se posicionar? A gente tem que ser combativo em relação a isso, porque mediação não é passar a mão na cabeça, né? Não é que você vai abrir mão de um direito, de valores seus, você vai lidar de uma forma mais civilizada, é diferente. Então, a oralidade, a informalidade são pilares biológicos da mediação, que estão lá no CPC, que estão lá na lei de mediação. A autonomia das partes, né? E a busca pelo consenso. Passar. Vamos passar. E a confidência. Ah, tá. Adorei que você passou isso por último, né? Porque mediação é confidencial, hein? É sigilosa a mediação, em princípio, ela não é como acontece com o processo, que ordinariamente é público. A não ser que você peça segredo de justiça, todo ajuizamento de processo, todo advogado, todo cidadão tem acesso, basta ir ao PJE lá e acessar o sistema de justiça e ter acesso ao andamento do processo. Aqui não. Aqui só as partes sabem que vão lidar com um processo, um procedimento sigiloso, e o mediador, se quebrar esse sigilo, ele está descumprindo regra ética e corre o risco de deixar de ser mediador. Ele será punido. E o princípio da boa-fé, que é o princípio que está presente nas relações individuais, privadas, né? Relações civis. Principais benefícios da mediação. Bom, a mediação reduz o custo, porque não tem sucumbência. Você vai pagar os honorários dos mediadores ou do mediador, você vai pagar os seus advogados, cada um vai pagar o seu advogado quando tem advogado, né? Mas é um custo articulado entre as partes e dentro de um parâmetro que a OAB determina, dentro da tabela da OAB. O tempo da mediação, embora as sessões sejam demoradas, em torno de 2 horas, a gente sabe que o tempo de um processo é, em média, mais de 2 anos, né? Dentro do relatório da Justiça em números, mas a gente sabe que a média é de 5 anos. A gente sabe que a média é de 5 anos, né? Então, seguindo. E aí eu tenho que dizer para vocês que existem 2 modalidades de mediação. Existe a mediação essa que a gente vem vivenciando dentro do sistema de leis e dentro do Poder Judiciário, que é a mediação judicial, mas a lei de mediação e o CPC possibilitam aqui instituições privadas, como, por exemplo, instituições, o CONIMA, realizem mediação extrajudicial. A OAB, por exemplo, que é uma autarquia, ela tem uma Câmara de Mediação aqui na Bahia. A gente, em 2007, Cádia estava à frente dessa conquista que a OAB trouxe, nós conseguimos montar e manter até hoje uma Câmara de Mediação dentro da OAB, feita para os advogados, e a maioria dos advogados nem sabe disso. E, além disso, a gente tem uma atividade que é gratuita dentro da OAB para o advogado. A nossa Câmara, eu vou falar dela daqui a pouco. Então, existe a mediação extrajudicial e existe a mediação judicial. A mediação judicial ela está como um momento processual. E ela, muitas vezes, é obrigatória, pelo menos a audiência inicial de mediação, é obrigatória que a gente se submeta até que a gente diga não vai querer, não vamos mais precisar da mediação, ou não vamos querer mediação. Mas faz parte do processo judicial eletrônico. A etapa da mediação. E existe a mediação onde as partes têm conflito e não querem procurar a justiça e vão à Câmara privada e dizem, olha, a gente está com esse problema e a gente não quer, a gente tem aqui nossos advogados e a gente não quer ir à justiça. E aí as partes, escolhem o mediador ou os mediadores, podem ser 2, pode ser 1, podem ser 4, dependendo da complexidade do objeto do conflito. Né? E essa mediação vai acontecer. Agora, desde que
preencha alguns requisitozinhos legais, né? Porque não é possível se fazer mediação com um mediador sem formação, né? Isso é importante que a gente saiba. Passa aí. Então, a mediação extrajudicial, ela está prevista na legislação, desde lá da Resolução 125, ela pode ser feita por câmaras privadas, órgão de regulamentação e de fiscalização da mediação privada, chama-se CONIMA, né? Que tem, inclusive, está inclusive credenciado para oferecer mediação, fazer mediação e dar formação em mediação. O mediador extrajudicial é alguém escolhido pelas partes e que tem a capacidade, de acordo com o artigo 9º da Lei de Mediação. O advogado mediador extrajudicial, esse pode trabalhar com mediação extrajudicial e pode fazer a sua formação como mediador judicial. Pode passar aí. Então, nós estamos falando desde o começo do sistema multiportas, que é o sistema hoje do judiciário, onde você tem esses caminhos, essas modalidades para oferecer ao seu cliente. Então, não adianta o cliente chegar no seu escritório e dizer, eu estou com um problema. Ele não vai dizer, eu quero um processo. Não, ele diz que eu estou com um problema. Fulano não me pagou. E você vai dar a solução. Até um tempo atrás, você só tinha uma solução para dar. Meu amigo, ou você entra com na justiça contra fulano, ou você não vai receber seu dinheiro. Hoje não, você tem a mediação, você tem a conciliação, você tem o mediárbitro, você tem a arbitragem, né? Você tem a possibilidade de estar com ele numa negociação direta com a outra parte, desde que a outra parte também tenha advogado. Hoje a gente tem um menu melhor, né? Mais opções. É o sistema multiportas. Casos indicados para mediação. O artigo 165 do CPC vai dizer que o mediador vai atuar em casos em que houver vínculo anterior entre as partes. Isso é uma recomendação importante. Por quê? Porque quando existiu algum vínculo entre as partes muitas vezes prezam mais pela relação do que pelo conflito. Ou mais, às vezes aquele conflito é apenas a ponta de um iceberg. Por baixo existem diversos outros conflitos que precisam vir. Às vezes é um sócio, às vezes é o seu colega de trabalho, às vezes é sua esposa, sua namorada, às vezes é o seu vizinho, né? Então, para relações de vizinhança, relações de trabalho, relações familiares, relações na administração pública, onde você está ali constantemente ao longo de um lapso enorme de tempo, né? Enfim. Onde existe sentimento, onde existe apreço ou consideração pelo outro, ou onde existe a necessidade de se manter aquele vínculo, de alguma forma. Um fornecedor, por exemplo. Pode passar, por favor. E aí, o próprio CPC vai... eu não vou repetir a legislação para não ficar amassante. Pode passar, por favor, gente. Os casos de conciliação já são casos onde as partes não têm necessariamente apreço em relação à outra, né? Onde os vínculos não existia vínculo prévio. Mas pode ser que numa mediação aconteça uma conciliação. A formação hoje do conciliador deveria ser prezando pelo aspecto humanitário que a mediação consegue oferecer na sua formação e que os nossos conciliadores do Tribunal de Justiça, a maioria deles não tem, infelizmente. Vamos lá. E chama a atenção de que conciliação e mediação, chama a atenção de que o conciliador ele tem uma atuação proativa, podendo sugerir soluções, podendo opinar sobre as soluções. Mesmo que ele seja imparcial, ele pode dizer, olha, é melhor, é pior, por que vocês não fazem uma... Eu trago uma terceira possibilidade, né? Desde que ele também haja de forma ética, não é?
porque há uma responsabilidade social muito grande nessa atividade. A gente está falando de função social e de responsabilidade social. Então, enquanto na mediação se buscam interesses por trás da posição, na conciliação se trabalha com posições, né? Porque as partes estão ali dentro de um processo judicial, nas conciliações, onde o que está na queixa, onde o que está na inicial e está na defesa é o que vai ser discutido. Há um limite, né? Então, o que está na queixa, o que está sendo discutido é o que a gente chama de posição, é o pedido. É o pedido. Vamos lá. E aí eu trago para vocês esse quadro comparativo, né? O objetivo da conciliação é o acordo, o objetivo da mediação, na verdade, é o restabelecimento do diálogo entre as partes e, por consequência, a obtenção de um acordo possível. Pode ser um acordo parcial, né? Pode ser um acordo posterior, as partes podem interromper, esperar um pouco e voltar no mês seguinte. Há uma liberdade, uma flexibilidade muito maior em relação à conciliação. O custo, o lapso temporal da conciliação é muito menor, porque a conciliação ela é um instituto de dentro do processo. Então, você tem um momento da audiência de conciliação, ela é uma audiência só. A gente não faz o desmembramento. Excepcionalmente se faz. Na Justiça do Trabalho, se existe a possibilidade de, na audiência de instrução, porque não existe audiência de conciliação, na audiência de instrução, você fazer um pedido de adiamento enquanto as partes estão negociando um acordo, o juiz tende a permitir, né? Isso pode acontecer, essa flexibilidade dentro do processo, para que as partes cheguem num acordo, mas sempre de acordo com a posição delas, e não se trata, portanto, de mediação. E aí eu chamo a atenção de que eu estou falando da conciliação no processo judicial trabalhista convencional, que hoje a gente tem uma estrutura do Sejusc trabalhista que leva os processos só para a mediação trabalhista e, obviamente, em tese, aquele mediador deve ter uma formação mais humanitária. E por aí vai. A lide com dimensão... na conciliação se fala sobre o passado, né, o que aconteceu antes. Na mediação, as partes trazem o passado, mas a gente sempre recomenda que as partes entendam como daqui para frente a gente quer que as coisas aconteçam. Tudo bem, aconteceu um fato, mas daqui para frente, como a gente vai lidar? Né? Eu preciso ser o mais rápida possível. Eu sei que nós temos pouco tempo. De que forma os advogados têm viabilizado a concretização do direito ao acesso à justiça de seus clientes? Essa é a grande pergunta que nós fazemos, porque a gente sabe que pelo menos 70% dos nossos colegas ainda não conhecem, não introjetaram, não trouxeram a mediação para o seu escritório, não sabem de mediação. Nós fizemos uma blitz da mediação na Câmara, na comissão de mediação, onde a gente fez uma entrevista com os juizados saindo do juizado. Você já ouviu falar em mediação? Todos já ouviram falar de mediação. Você já participou? Você foi perguntado? Na verdade, ele paga um pouco com as partes. Pois é, exato. Você estava ali. Então, a gente fez uma enquete, fizemos um questionário, chegamos à conclusão de que os advogados novos e antigos não sabem o que é. Estavam saindo da audiência de conciliação e não sabem o que é. Né? Claro, alguns sabem, alguns são simpáticos, alguns, mas o questionário mostrou que 70% não sabem. Vamos lá. Então, os novos paradigmas são esses que a gente vem apresentando. Vamos falar um pouco agora do novo perfil, do que é que o advogado contemporâneo, o advogado antenado com a realidade de hoje, o advogado humanizado no mundo e num país individualizado, automatizado, né? Como é que o advogado pode oferecer esse plus no seu escritório? Então, qual é o meio mais adequado de satisfazer as necessidades do cliente? Às vezes, o cliente não quer processo, o cliente quer solução. E a gente precisa atender, muitas vezes, a necessidade sem medo de achar que está perdendo dinheiro. Porque aí esse mito, não gosto nem de falar essa palavra,
Mas, enfim, essa falácia de que eu vou perder dinheiro porque a mediação não vai me dar honorário de sucumbência, você tem que acertar seus honorários porque você está fazendo um trabalho. E se você está fazendo um trabalho, você tem que acertar o tempo gasto com esse trabalho. E você vai acertar seu tempo gasto com aquele trabalho e você vai ser remunerado por isso. Né? Se a tabela da OAB já vai prever honorários para mediador, a gente precisa entender que é uma atividade profissional que exige qualificação, formação e que a gente tem que atuar com profissionalismo, né? Então, como devo abordar essa questão para os interesses pleiteados, para que os interesses pleiteados sejam alcançados de modo mais eficiente, com maior satisfação e menor prazo, mostrando os benefícios de mostrando os benefícios das outras portas e fazendo ele poder escolher, né? Fazendo ele poder escolher. Obviamente, você está diante de uma ação já em curso, muitas vezes não vai ser possível você oferecer um modo consensual. Quando o conflito já se instalou, o espiral do conflito, reverter essa espiral do conflito, é um desafio muito maior. Mas, de forma preventiva, a gente tem toda a possibilidade de mostrar ao cliente que ele terá satisfeito o seu interesse se ele se submeter a um processo de mediação. E cabe a ele escolher isso. Cabe a cada uma das partes escolher a possibilidade, porque a mediação é voluntária de ambas as partes. Sempre será voluntária. Então, esse é o novo perfil do advogado. Acho que Neuma vai falar um pouco sobre esse perfil. Eu vou apagar um pouquinho e agradeço imensamente a atenção e o acolhimento de vocês. Então, de parabéns. Cecília vai falar. Pronto, doutora Neuma, só para... Não, já está aqui. Direito. Eu quero saber que claro. Uma questão prática e passou a vasta experiência na mediação. Se chega ao mesmo quando envolve Obrigado pela... Esse bate-papo é importante também para vocês, né? Tirarem essas dúvidas. Só dando seguimento, então, aqui para passar a palavra à doutora Neuma, não é isso? Uma breve palavra, doutora Neuma, que é advogada, especialista também em mediação. O seu currículo aqui já não deixa mentir. Só brevemente para vocês verem aqui, ela é mediadora e conciliadora judicial com formação no CNJ, né, especialmente no TJSP 2022, conciliadora judicial e formação pelo SEJUC TRF1, pós-graduando em arbitragem, mediação e negociação
mediação extrajudicial em ambientes virtuais, capacitação e conciliação, ou seja, o vasto currículo já especializado da doutora Neuma em... E eu já vou depois emendar com uma pergunta. Se a virtualidade, doutora Neuma, tem atrapalhado ou ajudado a mediação? Eu queria convidá-la, então, a essas palavras, que é uma grande curiosidade minha. Eu que estou vivenciando quanto advogado essa virtualidade, queria saber da sua experiência, se isso é uma vantagem ou não. Já iniciei com ela. Pronto. Tem slides também? Tem essa... Rapaz, deixa eu lá. Olá, boa tarde a todos. Serei breve, não se preocupem. Mas, assim, já aproveitando a pergunta feita, doutor, muito obrigada pela apresentação. Obviamente que a gente consegue através do virtual. Inclusive, eu me tornei uma mediadora, acreditem. Informação ainda, diga-se de passagem, que é um processo que a gente está sempre se profissionalizando, né, se reciclando, aprendendo. E eu me tornei a partir da pandemia. De 2020 em diante, me vi, eu, advogada, fazendo o meu trabalho através do home office e os números de processos reduzindo, a lentidão do judiciário, os honorários também, consequentemente, reduzindo. Então, eu me perguntei, nossa, deve ter alguma outra forma que eu consiga também ter acesso. Quando me surgiu um convite, através de uma amiga, para conhecer o processo de mediação. Como eu sempre tive essa veia voltada para o consensual, nunca fui advogada de litígio, nada contra, é o meu perfil. É importante a gente ter esse conhecimento e ao longo da graduação a gente vai descobrindo qual é a linha que a gente costuma seguir. Bom, aí voltando, eu tive esse convite, fiquei curiosa e resolvi realmente participar de um núcleo, através do NUPEMEC, de treinamento rápido, eles precisavam de forma rápida de voluntários para participar. Eu me voluntariei, imediatamente eu digo, deixa eu ver como é que é isso. E comecei a gostar da situação. A gente começa inicialmente como conciliadores, e aí a gente percebe que para fazer uma complementação, no meu caso eu senti essa necessidade, eu disse, não, eu quero um pouquinho mais do que ficar só ali, tem acordo, não acordo, eu quero me aprofundar mais, foi aí que eu fui para a linha da mediação, mas eu comecei no virtual, sim, inclusive até hoje eu faço no virtual, estou concluindo minha certificação no TJ São Paulo, através do online, participo aqui do TRF1, participo de audiências online em São Paulo, de conciliações e mediações, que é muito enriquecedor, porque você começa a ter contato com outros perfis, outras culturas, né, outras formas de trabalhar, e aí você só vai somando a sua bagagem, o seu conhecimento. Então, aqui com relação a essa pergunta toda, acho que ficou respondida, né? Tranquilamente, minhas audiências... Hoje pela manhã, inclusive, fiz audiências virtuais, como conciliadora, que às vezes a gente também é recrutado para ser, né, dependendo do estágio que estejamos fazendo, eu fiz as minhas audiências todas online. E hoje, agora à tarde, eu estou aqui. Então, tem essa vantagem também do deslocamento, que o online nos proporciona isso. A gente consegue, com isso, trabalhar dessa forma. Bom, o perfil do novo advogado, né? O advogado e o novo contexto. Então, aqui a gente já vem pontuando. A expansão dos horizontes. Você tem um escritório de advocacia hoje que você pode, sim, ser mediador judicial e extrajudicial, ou então você quer só uma formação de mediador extrajudicial, porque não é que exija que você... eu tenho um certificado de mediador extrajudicial para trabalhar, porque as partes podem escolher como mediador extrajudicial, mas é recomendado, até porque você vai trabalhar com técnicas. Não é simplesmente chegar ali e dizer, você quer um acordo, você quer acordo, não quer? Não, você trabalha com o interesse das partes, como foi bem pontuado aqui pela nossa professora. E, com isso, a gente precisa ter do conhecimento do que está abordando. Imagine que muitas vezes, você é responsável por restabelecer uma relação. Né? Acontece muito em mediação, relações de família, que muitas vezes chega o esposo, a ex-esposa, e ali está um conflito com aquela relação, tem um filho no meio, eles estão em guerra constante, a criança fica no meio daquela situação. Então, se você restabelece a relação entre eles, eles vão ter aquela relação com aquela criança o resto da vida. Então, não é muito melhor que eles consigam, de certa forma, ainda que não seja integral, mas que consigam, com isso, restabelecer e criar esse filho de forma mais harmônica? Então, com certeza. Então, quando você fala em expansão dos horizontes do advogado e avaliação das possibilidades das vias consensual e litigiosa, é justamente para isso. Imagine que o cliente chega no seu escritório e diz, doutor, eu estou com a situação, como a Maria Paula contou muito bem. Ele traz um problema, ele diz, não quero um processo.
Tem aqueles que não dizem, eu vou colocar na justiça, né? Mas tem como você conversar. E qual é o seu problema? Quando você conversa, você descobre que existem várias formas de você trabalhar com aquele cliente. E através da mediação, né, a gente consegue perceber que às vezes não precisa nem ir até o judiciário. Você consegue fazer essa mediação e resolver aquele conflito de forma tranquila, com honorários bem mais rápidos, porque você não vai demorar 2, 3, 4, 5 anos. Tem processo meu que dura até 6, 7, aí você fica ali esperando para justamente esperando o êxito, a depender do tipo de ação que você faça. Então, você começa a perceber que tem como resolver isso de forma mais rápida. Mas aí, vamos lá, o papel pacificador e eficiente da agente da realidade. Pacificador, porque, como eu disse anteriormente, nós tentamos viabilizar o diálogo, trabalhar o interesse deles. É importante. Gente, é porque o tempo é curto, não dá, mas é tanta questão que a gente traz. Tem um exemplo mesmo da laranja. Eu não sei se vocês já ouviram falar. 2 crianças estavam brigando pela laranja. E a mãe, nesse caso aqui a gente bota a figura da mãe como a mediadora, chega e pergunta, por que vocês estão brigando? Ah, porque a laranja só tem uma laranja e eu quero, o outro também queria. Aí ela resolveu perguntar, e por que vocês querem a laranja? Aí um disse, eu quero o suco da laranja, o outro disse, eu quero a casca para fazer um bolo. Quando ela descobriu o real interesse, ela disse, não, calma, dá para descascar a laranja, um fica com a casca e faz o bolo, e o outro fica com a laranja e faz o suco. Então, quando você descobre o real interesse, você percebe que tem como resolver aquilo, às vezes, da melhor forma, sem precisar pegar a laranja e dar para um só. Né? Você pega, vê a situação, verifica como resolver, não precisa decidir por eles, porque, infelizmente, a gente vê que na heterocomposição acontece isso. O juiz chega lá e diz, olha, esse aqui é o direito seu, o outro sai. Infelizmente, não tem como dar direito aos dois, né? Aí um sai, se beneficia, o outro sai, realmente com prejuízo. O advogado que ganha a ação, diz, ganhei a ação, tá ótimo, mas aquele que, infelizmente, perdeu a ação e, por vezes, por situações que não tinha prova suficiente para apresentar e por aí vai, né? No decorrer da nossa profissão, a gente vai vendo que tem situações que, meu Deus, tinha como resolver de forma diferente. Foi aí que eu fui cada vez mais me apaixonando e me aperfeiçoando no assunto. Bom, um novo contexto, como eu falei, continuando as vantagens, a credibilidade, fidelização, ganho de tempo, satisfação do cliente, ganhos materiais mais rápido. Imagine você, a satisfação de um cliente que chega com a relação que estava destruída e eles conseguem restabelecer isso. Vizinhos que se odiavam porque de um cachorro. E aconteceu isso, porque de um cachorro. E muitas vezes, o outro ganhou o processo. Já teve caso de quem foi lá, fez a reclamação do cachorro, perdeu para aquele que estava realmente incomodando. Podendo fazer o quê? Alguém que, intermediando esse diálogo, de olha, calma, a gente tem uma forma de tentar viabilizar isso. Pronto, restabelece na relação, eles vão continuar morando um à frente do outro ali, o resto da vida, talvez. Imagine, ganha na justiça, leva o dinheiro, mas as relações não restabelecem. Por favor. Novo perfil do advogado, então, privilegia a assertividade, aposta na comunicação compassiva, não violenta, nas manifestações processuais ou pré-processuais, porque tem como fazer isso pré-processualmente. Não é necessário que tenha um processo para que a gente atue, como Maria Paula também falou. Muitas vezes até anterior ao judiciário é possível fazer. E acredito em vocês que tem muitas ações que dentro do judiciário lá de família está se arrastando, você pode entrar. Se você conhecer os 2 advogados, você pode chegar, doutores, não vamos fazer uma mediação para tentar resolver isso? E esse processo é suspenso, podendo ser julgado posteriormente. Aí chega lá só homologar, acabou com a lide. Então, é um horizonte, gente, que se a gente abrir os olhos, são vários horizontes que a gente tem a oferecer aos nossos clientes. Eles saem satisfeitos, porque o que eles querem não é ganhar ou perder, às vezes é só naquele momento da raiva. O que eles querem é resolver aquela questão. É o interesse deles. É isso que a gente começa a visualizar e ver o que que nosso cliente tem a ganhar. Bom, autoriza o protagonismo das partes, muito importante isso, a questão do protagonismo. Eles chegarem ali e se sentir, eles poderem falar. Os advogados, nosso papel como advogado, pronto. A gente pode ser um advogado, mediador, a gente pode ser um advogado, e é importante conhecer de mediação, justamente até para participar do processo, porque muitas vezes você chega ali, você nunca foi por uma mediação. E quando chega lá, começa o mediador, porque existe todo um rito, existe uma declaração de abertura, onde fala o que significa mediação, o motivo de vocês estarem ali, fala dos princípios da confidencialidade e outros mais que já foi citados aqui. Então, muitas vezes, se o advogado ele não tem noção do que é aquilo ali, ele acha que ele só para dizer a proposta de acordo, sim ou não, ele vai sair prejudicado daquela situação. O cliente dele pode sair prejudicado daquela situação.
quando ele tem conhecimento, até para ter uma postura, para tentar um acordo com outro colega, ou deixar, e principalmente deixar as partes conversarem entre si, e eles estão ali, claro, para contribuir, com certeza só tem a ganhar. Aposta no modo ganha-ganha e assume o lugar de resolvedor de conflito, e não ajuizador de ações. Por favor. Advogado de mediação, ter conhecimento do procedimento, é importantíssimo, como eu falei anteriormente, ajudar o mediador. Então, muitas vezes, um advogado, lógico, que tem conhecimento, o mediador, ele está ali, ele é uma figura que ele não pode realmente ter autonomia ou nem dar opiniões para aquele acordo sair. Mas o advogado, ele está com o cliente, ele pode chegar com o cliente e conversar. Olha, será que não tem essa forma que a gente pode resolver? Vamos conversar com a parte. Existe todo um rito, como eu disse anteriormente, então você pode fazer, a gente, como mediador, a gente pode fazer uma conversa separada, em uma sala específica, para que converse aquela situação, depois vai ouvir a outra parte, porque é importante fazer esse comparativo de ouvir os dois, não existe essa questão de eu só vou ouvir você trouxe a ação, eu não vou ouvir outra parte, não. Tem que ser tudo equiparado, tudo na balança. Desenvolver a comunicação aberta e a postura ética, obviamente. Conectar interesses, pronto. O interesse é o principal ponto a se trabalhar. Qual é o verdadeiro interesse? Qual é o verdadeiro interesse? Tem gente que, como já foi citado também anteriormente, fala uma coisa, mas na verdade quer outra. Quer outra, o interesse não é aquele. E é um dos tarefas também do mediador. A gente tem que ter uma escuta ativa, como advogado, como mediador, e pode ser também como advogado que conhece a mediação. Ele vai observar o seu cliente, o que ele quer de fato. Às vezes a gente chega um cliente no escritório e diz assim, doutor, eu quero ser indenizado por isso e isso. Principalmente a ação de família, que muitas vezes as relações acabam, e muitas vezes a ex-esposa entra na justiça porque ela está chateada que ele terminou a relação e já está com outra. Então, muitas vezes você para escutar, ver qual é a dor dela, você descobre, olha, a situação é essa. Então, vai trabalhar aquilo ali e, com certeza, o rito vai outro caminho. Já mudou o slide, não foi isso? Advogado de mediação na atuação colaborativa, honorários contratuais e conciliatórios. Inclusive, existe esse mito, como foi já dito. Às vezes a gente acha que, vou ganhar menos. A gente tem que pensar que a gente vai levar menos tempo para fazer aquilo ali do que levar 5 anos, 6 anos e muitas vezes até perder aquele processo. Pagar até sucumbência. A parte de pagar com sucumbência. Então, ali você consegue, às vezes não só na primeira mediação, existe casos que tem que ter mais 2, 3 encontros, mas com certeza, tudo isso é colocado a termo no contrato, os honorários que vão ser trabalhados, e cada encontro são novos honorários. Então, as partes também têm interesse em resolver aquilo da melhor maneira possível e mais rápido possível. Adequação do advogado ao processo de mediação, conforme eu já disse anteriormente, é importante a gente se adequar. O protagonismo do advogado na promoção de consenso e assessoramento jurídico. Por gentileza. Pronto. Advocacia e mediação. O perfil contemporâneo profissional do direito. Volto a dizer, é importante que cada um de nós estude a respeito, se informe. É um novo perfil que vai vindo por aí. São essas questões de conciliações, mediações, porque o judiciário está abarrotado, gente. A verdade é essa. Não adianta a gente achar que só chegar na lide, no processo, vai resolver, não. A gente tem que aprender que existem essas ferramentas que a gente pode se valer. A gente não tem só uma, não. A gente tem várias outras ferramentas que a gente pode se valer. E nosso cliente só ganha com isso. Tratativa adequada aos conflitos, qualidade no serviço jurídico, fidelização do cliente. Já existiu o caso de eu atender uma pessoa da família e fui atender os outros. Porque você fideliza aquele cliente, ele gosta do perfil de trabalho, ele nem imaginava que existia aquele tipo de situação, ou resolver de forma mais rápida aquela situação. Quando ele vê aquilo, nossa, que maravilha, vou indicar. Quando você trabalha extrajudicialmente, você pode ser indicado, e aí você faz a sua mediação. Agente de transformação social, obviamente, não tem como não transformar socialmente isso. E aí, entra a parte da Câmara de Mediação, e Maria Paula vai falar um pouco a respeito. Maria Paula vai falar um pouco sobre a Câmara de Mediação, que é o trabalho que ela faz lá na OAB. Crianças, vocês têm alguma dúvida enquanto ela entra? Quando você acontece na mediação, o que eu faço com
Sim, pode acontecer. Aí, o que pode ser feito? Pode ser feita uma mediação parcial, que é daquilo que foi resolvido. Ou também pode não acontecer. Aí, se já existe um processo, dá continuidade. Se não, infelizmente, ingressa no processo. Existe uma autonomia de vontade. Nada ali é imposto. A mediação, ela só existe se as partes quiserem concordar. Mais alguma pergunta? Obrigada. Aí tem que ser estabelecido antes do contrato, uma conversa a respeito disso. Aí tem que ser tudo isso, tem que ser acordado. A cada medida que você for novos encontros, aí tudo isso você tem que realmente acordar, fazer um contrato tudo certinho. Agora nós temos a OAB também, que vai colocar os honorários de mediador. Então, tudo isso pode ser ajustado. Sim, sim. É isso que eu estou fazendo em São Paulo. Oi? A que eu estou fazendo? Pronto, é uma mediação judicial. Nós temos aqui na Bahia, no PEMEC, mas por conta da demanda, às vezes já tem um número de pessoas interessadas. Então, não, no meu caso, eu não consegui. Como eu já tinha feito o início de judicial, eu disse, não, eu quero essa formação também. E aí foi que eu não consegui, através daqui da Bahia, eu consegui fazer São Paulo, e foi o que me possibilitou a questão do online, fazer essa formação no Tribunal de Justiça de São Paulo, e todas as conciliações que eu participo é online também, nesse mesmo formato. Agora, até quando isso vai durar, ou se vai durar, a gente não sabe. Eu acredito que vai para ficar. Não passa. Existem algumas que são câmeras específicas, até que já têm essa formação, que são, lógico, tudo de acordo com a legislação, tem que, de acordo com o CNJ, tem que ter a regulamentação tudo direitinho, para que, obviamente, você vá para uma instituição séria e ser certificada por isso. Você se informa tudo direitinho. Mas existe sim, se você quiser depois, eu posso falar com você qual é que eu estou fazendo. Com certeza. Eu acho que só enriquece. Não, nada. Oi, gente. Então, antes de fazer as nossas considerações finais, eu queria dizer rapidamente a vocês que a gente já está chegando ao final, depois de algum tempo a gente fica realmente precisando da condição de vocês fazerem perguntas, etc. Mas queria falar que a gente realmente, na OAB, temos esse projeto, e junto com esse projeto nós temos a Câmara de Mediação e Conciliação do Estado da OAB da Bahia, que atende a todos os advogados baianos, gratuitamente. Ela está dividida em 2 núcleos, né? O núcleo de demanda ética e disciplinar, que pretende alguns processos cuja sanção é uma sanção mais branda, antes de eles entrarem como para o processo, para o Tribunal de Ética e Disciplina, eles passam pela mediação. Né? E aí as partes vão tomar conhecimento dessa possibilidade, caso elas queiram. O advogado, às vezes, é acionado pela OAB, e antes que o processo tenha curso no Tribunal de Ética, vai para a Câmara de Mediação. Eu acho que é um trabalho gratuito que a gente oferece e que tem dado muito resultado positivo. Muitos advogados chegam e aprendem com a gente aprende com eles. Mas é muito importante informar que a gente trabalha com egos. E os advogados, eu posso falar porque somos advogados, são extremamente vaidosos, e esses egos a gente tenta diluir nessas sessões de conversa, explicar a eles e tal, para que eles entendam, né, o ganho enorme que é a gente lidar com o processo sem precisar dar encaminhamento a um TED dentro da OAB. E o segundo núcleo, que ainda não está funcionando, que vai ser oferecido para os advogados quando eles querem fazer mediação em questões individuais, né? Eles vão se separar, eles vão dissolver a sociedade, eles vão viver como qualquer cidadão, e eles vão precisar de mediação. Então, aos advogados vai ser oferecido esse núcleo, que é composto também pelo cadastro de nossos mediadores que estão na comissão, que são profissionais da mediação judicial e extrajudicial, e que têm uma experiência enorme com mediação. E esse núcleo vai funcionar também na Câmara de Mediação, que é do lado do fórum.
Então, com essas palavras, eu agradeço imensamente o carinho, a atenção, a escuta acolhedora de vocês. Estamos à disposição, sempre que quiserem, e estamos dando encaminhamento, né, a esse projeto de caravana em todos os campos da UNEB. A gente vai para Salvador. E já que a gente falou no início da violência, né, a gente também faz um último questionamento, né? Que paz que nós queremos ter? Uma paz que cala a nossa voz ou uma gestão tranquila diante de um conflito? Então, a minha frase inicial foi nesse sentido, e eu fecho dizendo, agradecendo imensamente a Ventim, a todos vocês, e a oportunidade, a minha colega Nelma, e dizendo a vocês que a gente tem novas perspectivas e que a esperança sempre reinará aqui entre nós para solucionar os conflitos. Ok? Exato. E aí, obrigadão. Eu quero agradecer também a vocês, porque, na verdade, a gente vê muito assim, a mediação, porque só a solução de primeira demanda judiciária. A gente não vê essa parte afetiva, preservar os laços.